uma pesquisa sobre cerâmica feita na cidade do Rio de Janeiro, surgiu a necessidade de mostrar outras experiências, deixar claro para todos que a cerâmica traduz conceitos, visões de mundo, retrata aspectos particulares sobre como a sociedade vive e se organiza. Além disso, a controvérsia entre o que é arte e o que não é evidente. Científico, popular e tradicional se encontram na visão de mundo dos ceramistas fluminenses e pernambucanos. O objetivo dessa pesquisa é sistematizar o conhecimento novo, coletivo e complexo, resultado do diálogo entre os saberes científicos e locais da natureza, da saúde, dos modos de vida e do trabalho. É uma linguagem, sim, de falar, e para alguns casos é muito mais do que a linguagem, né? É o próprio respirar da vida. Quando eu falo isso, eu estou me lembrando de uma experiência com uma senhorinha que a gente teve no norte da Bahia, né? Uma localidade chamada Rio Real, já quase divisa com Sergipe, uma vez que eu cheguei lá, e na casa da dona Nitinha, que é uma velhinha que produz potes maravilhosos, e a casa dela era uma coisa assim impressionante, tinha pote para todo lado, né? Ela tinha uma varanda na frente da casa que estava de pote até o teto, você entrava na sala, só tinha um corredorzinho para você passar entre potes para todo lado, e no quarto dela, e na cozinha, e do lado de fora no quintal, a quantidade de potes, tudo coberto com saco plástico, era pote, pote, pote. E ela veio explicar o que estava acontecendo. Quer dizer, ela sempre fez potes, e o Instituto Mauá, que é o órgão de comercialização do cerâmica na Bahia, passava com um caminhão e comprava. Então, todo ano, ela sabia que tinha 3, 4 viagens do Mauá lá, ela sabia a quantidade de potes que ela precisava fazer para o Mauá comprar e levar. Então, ela tinha a vida organizada dentro disso, além da venda na feira local, nos vizinhos, etc. Mas o grande comprador era o Mauá, que tinha incentivado a produção. E o Mauá entrou em crise e, de repente, já tinha 3 anos que o Mauá não voltou lá, né? E foi exatamente quando eu cheguei lá com o caminhão do Mauá, depois de 3 anos, e encontrei essa situação. Ela disse o seguinte, que ela continuou a fazer. E foi fazendo pote, ficou muito pote, ou melhor, ela fez a quantidade de pote que normalmente ela faria para o Mauá passar. E o Mauá não passou. E ela ficou esperando o Mauá passar com aqueles potes lá, digamos 100 potes, né? E nada do Mauá aí. Aí ela começou a ficar parada, segundo ela acordava de manhã e antes de sair da cama ela falava assim, o que eu vou fazer hoje? Né? Eu não tenho o que fazer, porque era ela, o marido fazia comidinha ali, tratava das galinhas e o resto do dia inteiro era fazer pote. Ela não tinha mais pote fazer, aí ela ficava na cama, virando para lá e para cá, desanimada de levantar. E ela viu que ela foi adoecendo. E ela estava ficando doente, até que ela percebeu que estava ligado a isso. Ela falou, então vou voltar a fazer pote. E ela recuperou a saúde dela e continuou a fazer pote, e por isso tinha pote para todo lado. Quer dizer, para uma mulher dessa, o fazer pote é muito mais do que uma relação comercial. É uma relação de vida. Se ela não faz, ela morre. Então ela tem que fazer e daí ela não ter mais para onde guardar pote. Ela disse que ia para a rua e pedia sacola plástica, que ela juntava tudo para fazer plásticos grandes para cobrir os potes do quintal, porque já não tinha onde botar. Mas continuou fazendo, que era a vida dela. Então isso para mim, quando eu digo que é mais do que uma linguagem, né, para essa mulher não é só se expressar, é viver. Fazer pote, mexer com barro para ela é a vida dela. Esse aqui é um dos últimos trabalhos que eu venho fazendo. Só que esse trabalho eu não faço sozinha. Eu faço com um coletivo de arte chamado O Círculo. Esse coletivo, ele nasceu de um projeto de união de pessoas que trabalham juntas, né, o que a gente chama de trabalho colaborativo. São mulheres da universidade e mulheres aqui da comunidade da Mangueira.
A ideia é a gente gerar, através do encontro, do diálogo e da troca, a gente gerar processos de convivência e aprendizagem mútua. E a ideia é promover encontros, derivações, né, subjetividades, aproximações entre sujeitos, aquecimentos específicos, né, afetivos e sensoriais em determinadas circunstâncias, criar uma espécie de movimento agora dentro do âmbito acadêmico, né, na universidade. Eu fico feliz de poder trabalhar numa coisa que eu sei que está ajudando pessoas, no qual as pessoas estão envolvidas, estão felizes. Eu considero que a arte é um momento assim, de vazio, no qual você se afasta totalmente da matéria, mesmo sendo a matéria necessária, né, para a expressão, e você consegue, nesse desprendimento, você consegue receber uma outra coisa. Eu já pensava nisso, antes de chegar a uma constatação, né? Depois eu comecei a trabalhar com os índios há mais ou menos, que eu estou com os índios assim, direto há 15 anos. E eles têm esse conceito da arte. A arte é um desprendimento que o ser humano tem do seu grupo, do seu lugar, né, das suas necessidades. E é como uma passagem que ele tem a um lugar onde ele não sabe o que ele vai achar. Mas quando ele volta olhando para aquilo que ele produz, né, que é a peça. Eu sempre gostei de modelagem, né, e dos gnomos. E o barro me proporciona essa diversidade, né, tudo que ele pode fazer. Então eu posso trabalhar com os detalhes, né? É uma consistência boa e é natural também, não é uma coisa química, tóxica, não tem cheiro e não faz mal. E é da terra mesmo, né? Então eu encontro uma relação assim, bem profunda assim, com a mãe terra mesmo, né? Com a natureza. O barro para mim é transformação, eu vejo isso. Ele se transforma, ele se traduz, ele está sempre... É vida. O barro para mim é o princípio da vida, assim, né? É a base. É o chão. Aqui não tem muitas pessoas assim para chegar, eu acho, a formar uma cooperativa. Não é que nem em Pernambuco, né, que é uma cultura mesmo do barro, que vai famílias, né, lugares às vezes, né, que são, né, as famílias todas trabalham, né. Eu percebo que Pernambuco ele tem uma produção bastante diversificada, né, e muito rica em relação à cerâmica. Que parece às vezes ser uma coisa recorrente assim, na arte, como dizem, né, na arte popular, esse uso dessa matéria-prima, né, a utilização do barro como matéria-prima para essas obras. A argila, para você construir algum trabalho com ela, você tem que estar... dependendo de como você esteja, ela vai rachar ou não, ela vai quebrar. Você tem que saber construir para ela não arriar. E todos esses conceitos, né, assim, se botar no vento, botar no sol, antes do tempo ela quebra, ela estoura. Então você tem que respeitar a natureza. Então isso eu fui aprendendo com ela e fui passando para o meu trabalho conceitual, né, na verdade. Então, trazer barro do Paiva, começar a pintar com argila, o barro em si já fazer parte de eu desmanchar a minha própria imagem, usar a argila para isso. Então o barro fez parte, está sempre fazendo parte, junto com a natureza, da minha obra. Seja, sei lá, num vídeo, numa instalação, sempre tem uma pontinha da argila fazendo parte. Comecei no ateliê de uma cunhada, adolescente. Ela trabalhava com cerâmica, eu fui trabalhar vendendo. Aí, de repente, ela desistiu e eu assumi. As técnicas são estudadas, né? Eu boto no forno, misturo, né? Consigo fazer esmaltes, né?
Porque existem esmaltes preparados, né, industrializados, e tem uns que a gente prepara. A gente nunca fica num segmento só, né? Sempre tem inspirações. Aí você faz uma coisa, se inspira em outra, vai para uma exposição, se encanta por alguma coisa. A mudança é tão sutil, né, que você só vê em fotos. Para mim, o barro é o princípio vital, né? Quer dizer, que na Bíblia, quando diz que o homem foi feito do barro, eu acho que isso tem muito a ver, é uma história mal contada, né? Mas que tem muito a ver com a realidade, porque nós somos fruto da terra, né? É da terra que nós extraímos tudo, né? Mas eu vejo assim que a argila, ela já dá essa conotação, por exemplo, ela é sobretudo ferrosa, né? Plástica, de baixa temperatura, ou caulinítica de alta temperatura, porque você vê que hoje uma nave espacial, ela é revestida com manta de caulim. Sem isso ela não existe, né? Então a manta de caulim que você tem aqui do lado, né, ela forra os fornos para ela dar uma isenção de calor na área dela, né? Então você economiza com isso. A manta de caulim, você queima a própria cerâmica com menos custo, se você se utiliza da manta de caulim, né? Então a argila, por exemplo, para mim, ela é tão importante que você não pode, né, estourar um poço de petróleo sem bentonita, que é uma argila que quando você bate ela, ela está líquida. Quando ela para, ela se estagna, né, ela petrifica. Então ela serve para tudo. Você vê, facas chinesas, japonesas, são vendidas na Europa por uma fortuna feitas de argila. Facas de corte. Motores no Japão são prensados em argila, né? Então a argila é uma coisa que é muito importante na vida do homem. A beleza é uma coisa que é captada por cada um. Inclusive tem peças que eu achava que não tinha nada a ver comigo na hora da confecção. Deu uma distorção que fugiu da minha alçada, né? E de repente era a peça preferida por um embaixador, por exemplo. Aconteceu com o embaixador da França, né? Uma peça que eu escondi no Hotel Sete Colinas, porque eu achava a peça horrível, né? Aí eu coloquei lá para fazer número, mas eu com receio. E entre 12 peças semelhantes, ele escolheu aquela e não teve que discutir com ele, porque ele não admitia discussão. Porque ele achava que aquela era melhor, né? Uma coisa que me encanta muito na produção dos artistas do Alto do Moura é essa representação do cotidiano. Que é uma coisa que, na verdade, ela rompe com essa barreira dessa discussão de o que é arte e do que é artesanato. Porque a gente vê que a arte erudita, né, as artes visuais, ou a arte contemporânea, ela busca justamente esse diálogo com o cotidiano. Não é à toa que é um uso intenso da fotografia do vídeo, porque ela cabe bem a essa dinâmica das grandes cidades e tal, né? Do instantâneo de captar no cotidiano. No caso do Alto do Moura, como o tempo é outro, vamos dizer assim, né? Que é uma cidade mais calma, então eles têm um tempo maior para os artistas, né, se dedicar a essa cadeia, né? Que é uma produção que muitas vezes é bem devagar, vamos dizer assim. Você vê que Marlete mesmo, ela fala de peças que ela passou até 40 dias produzindo, né? Quer dizer... E eu acho que isso tem a ver, sim, com a percepção que eles têm do cotidiano, né? Que é de uma sutileza, assim, genial, né? Você tem peças de Manuel Dócio que tem um garoto fazendo xixi, né, atrás da casa. Quer dizer, são coisas de uma sutileza incrível. É tudo na minha vida aqui na Terra, porque foi uma coisa que eu aprendi e nunca abandonei. 70 anos, vamos dizer, porque 62 faz das peças, mas 8 anos fazendo cavalinho, boizinho, essa besteirinha. Quando eu vou fazer uma viagem, que eu passo, às vezes, 10, 15 dias fora de casa, eu não me contento não. Acho tão ruim muito para mim, um dia ou uma semana. Quando eu comecei, a gente ia para a beira desse rio, aqui pro Juca, no carrocinha de mão, cavava o barro, trazia. Outra hora, quando não tinha o carro, a gente trazia na cabeça, de lá para cá, ia, molhava, pisava, tinha uma pedacinho, pegava como fosse uma mão de pilão.
para bater o barro. Pisava. Depois foi para pisar no pé. Para pisar no pé. Mas agora ninguém faz mais isso. Só vem na máquina já preparado o barro. E não precisa da pessoa macio, tira toda impureza que o barro tem. A máquina passa numa tele, aí vem puro, preparado, ninguém pisa mais. O Zé Caboclo mesmo, ele falava assim, isso vai se acabar, porque eu falei para ele, seu Talinho, não acaba assim não, o mundo é grande. Olha, o mundo não é aqui em Caruaru não, o mundo é grande, não se acaba não. E foi dito e feito. Mas ele dizia que porque tinha muita gente aprendendo e disse que isso é coisa que ninguém veste, ninguém come, ninguém calça. Isso compra uma peça, bota lá, passa 200, 300 anos, nunca se quebra. Quando eu comecei, eu não tinha ideia para... Mas depois o barro meu foi me ensinando. O esquente, o barro que eu trabalho, eu tirava um barro muito forte, quebrava, já sei, o barro forte, vou fazer um barro mais fraco. Quando ia quebrar, esquentava, estava fogo muito ligeiro, aí pipocava, eu sei, é porque o fogo está muito, tem que demorar mais para esquentar. Aí fui aprender essas coisas, apanhando e aprendendo. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, brincando com o barro. Fazendo uns cavalinhos, panelinhas, brinquedos para brincar com meus irmãos, né, minhas irmãs. E aí eu gostei muito de mexer com barro, eu via papai trabalhando, mamãe, as minhas irmãs mais velhas. Aí, quando eu chegava da escola, era o que eu procurava, era brincar com barro. Eu me vejo como artesã. As pessoas dizem, não, você é um artista, você cria, você está sempre buscando, porque eu tenho assim, eu fico todo momento da minha vida assim, buscando, aprender. Eu não acho que o meu trabalho é tão assim, entendeu? É o máximo. Acho que assim eu estou começando, eu sempre vejo que eu estou começando, eu estou aprendendo. Dentro de mim, assim, eu sinto essa busca. Eu acho que o que dá prazer no trabalho é isso. É você estar sempre buscando aprender, vendo coisas novas todo dia que vai trabalhar. Aí eu me vejo uma artesã que estou aprendendo, que gosto muito do que eu faço, né? E que tem assim, um desejo muito grande que as pessoas, que quando fizessem um trabalho com arte, tudo na vida, que faça com esse sentimento, com amor, com carinho, porque você está bem toda hora. Eu gosto muito da miniatura, apesar que ela exige muita concentração. A miniatura você precisa estar muito bem, muito em paz, porque se você não tiver, você não consegue fazer. O barro para mim é uma grande coisa, né? Uma grande coisa, eu não consigo estar num lugar, eu ver um barro, se eu não tocar com a mão assim, eu tenho que pegar um bolinho de barro. Se eu chegar na casa do meu tio Neodócio, que às vezes vou muito lá, qualquer lugar tem alguém trabalhando, eu não consigo ver o barro para eu não tocar, assim. Para mim é uma coisa muito forte, que é assim, importante demais, demais. O barro, ele transmite coisas muito boas, uma energia muito boa, ele é uma terapia. Esse eu sinto assim desde criança, que foi a melhor coisa que eu encontrei de trabalhar assim, na vida com o barro. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Já tentei de fazer outras coisas diferentes, não para sair do barro, mas só para curiosidade, mas não cheguei nada que comparasse ao que eu sinto com o trabalho com barro. O que fica dessa experiência comparativa reitera a concepção do estudo da ciência, segundo a qual há uma estreita vinculação entre as criações e as condições humanas.